Salve, salve, tributaristas, empresários, contadores, amantes do direito tributário. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Entre Alíquotas, nosso podcast genuinamente mato-grossense, mas que está abrindo voz para falar com o Brasil inteiro sobre as mudanças do mundo atual, do mundo tributário, do mundo dos negócios, do mundo das empresas, né? Contamos com o apoio aí de grandes parceiros que estão na nossa tela, né? Já falei o nome de todo mundo várias vezes, eles já estão cansados de ouvir o nome deles aí, mas é sempre muito bom ter pessoas de valor do nosso lado. E por falar em pessoas de valor do nosso lado, né? Hoje o nosso time está... Senta o perfume, né? Hoje, pela primeira vez, eu tô no meio delas, tá? Você é a nossa primeira convidada, não vou falar quem é ainda não, depois vocês vão ver. Mas temos a nossa primeira convidada mulher, fico muito feliz de ter ela aqui, mas vou começar apresentando primeiro o nosso time e deixar a convidada para o final. Seja muito bem-vinda, doutora Sandra Mara. Obrigada, professor Fantoni. Obrigada a todos. Doutora Thalita Laila, é um prazer para nós tê-la aqui, enriquecer ainda mais o nosso podcast e trazendo esse assunto aí tão importante nesse momento. Seja bem-vinda. Obrigada. Show. Muito bem-vinda, doutora Juliana Favalesa. Obrigada, sempre feliz de estar aqui hoje com a doutora Thalita, uma grande parceira aqui no estado de Mato Grosso. Muito bom falar de tributário, falar de reforma, falar de consensualidade. Que tenhamos mais um episódio agregador na vida de todo mundo. Sem dúvida, com um time de peso desse, né? Então já o spoiler foi dado. Queria apresentar a nossa convidada de hoje com muito prazer, muito carinho. A gente que já se conheceu há alguns anos atrás, não vou falar o número, né? E viemos nos reencontrar agora. Já fizemos negócios juntos, já fizemos parcerias. Discutimos o direito tributário com muita frequência. Ela que é advogada tributarista, conselheira estadual da OAB. Eu vou deixar ela falar um pouquinho, vou deixar ela falar, tá? Seja muito bem-vinda, doutora Thalita Laila. Obrigado, né? Um prazer enorme para mim estar aqui com colegas tributaristas. O primeiro que eu conheci foi o professor Fantoni, que de fato foi meu professor no curso de ICMS aí no MBA. Cara, que naquelas primeiras aulas ali já puxou a minha atenção. E de lá para cá me oportunizou, me apresentou dentro dessa comunidade tributária excelentes profissionais, né? Que eu estou aqui, doutora Sandra, doutora Juliana, e que a cada troca que a gente tem, a gente sente que é genuíno a vontade da gente manter essa parceria vigente, né? Eu sou mineira de BH. Deixa eu perguntar, como é que foi a troca do pão de queijo pela farofa de banana, né? Sou mineira de BH com muito orgulho e tenho muito orgulho também de estar teve toda a minha formação acadêmica, né, e casamento e filhos aqui em Cuiabá, então já me sinto de coração uma cidadã, né, cuiabana, já tenho 2 gurizinhos aí, eu falo, 2 piazinhos já que são cuiabanos. E vim para Mato Grosso numa oportunidade de trabalho do meu pai. Comecei a fazer a faculdade no interior, uma faculdade que era particular. Na época, quem era o proprietário era o Gilmar Mendes. E eu falo que eu tenho, apesar de ser do interior de Mato Grosso, me trouxe uma base acadêmica muito bacana que me deu um estalo ali para o direito tributário. Então, a gente tinha uma pegada muito grande com o direito público. E desde a faculdade eu comecei a estudar contabilidade, me formei em 2010, que foi um ano emblemático para a ICMS, que era a mudança da época do regime de garantia integral por estimativa. E aí a gente viu que era um manicômio, né? Você falou, aqui tem oportunidade para trabalhar, né? De Mato Grosso, e a gente viu que o que eu aprendi, né, nas cadeiras acadêmicas se diverge muito do que era a prática, e isso, para mim, na verdade, só me surgiu mais querer conhecer, estudar e compreender as dificuldades, a complexidade que era para os empresários aprenderem, né, a fazer as apurações e também entenderem como é que funciona a legislação. Eu acho que nesse período que eu estreiei ali no mundo tributário, a gente conversando assim com os empresários, os clientes da contabilidade, e nós não conseguíamos fazer a apuração, entender aquela equação. Não tinha lógica, era né? um coeficiente quase de física ali para a gente conseguir entender essa apuração. E ali iniciou então a minha jornada, eu falo, de estudo. Hoje eu me considero estudante do direito tributário, né? Sou conselheira estadual da OAB Mato Grosso, né? Estou, né, como conselheira, e hoje estou também como membro da Comissão Especial de Direito Tributário, né, da OAB Nacional, lá presidida pela nossa querida professora Misabel Dese, onde a gente tem assim, um carinho, minha coterrânea também. Você estava em Brasília esses dias, né? Estava. E tenho conhecido colegas que têm uma generosidade também absurda nessa troca no momento que a gente está vivendo de reforma tributária,
onde a gente perde um reset ali, né, de tudo que a gente entendeu. Eu que achei que estava um pouco confortável em falar, né, da minha advocacia tributária. O jogo começou todo de novo. E aí o jogo mudou, e aí mostra pra gente que o tributário, né, nos provoca a sempre estar buscando mais informações e aquela conclusão no final do dia que a gente não sabe nada. Né? Então é muita informação. Você falou um negócio que vai bem ao encontro aqui do nosso objetivo, né? Que é de disseminar informação numa linguagem mais acessível, passar informações de qualidade pessoal. A gente vê muita informação ruim na internet, né? O excesso de informação, por um lado é bom, mas por outro é ruim. Você tem que filtrar as fontes de onde está vindo. Tem me chamado a atenção a sua atuação, vendo... Eu que gosto de viajar, gosto de ver as pessoas viajando também, mas a gente viaja também bastante a trabalho. E hoje eu queria tocar nesse tema, um tema que eu vejo você falando bastante. Você falou sobre complexidade de legislação, falou de ICMS. Quando fala em complexidade de legislação, fala em ICMS, a gente tende a pensar direto num contencioso, né? O estado de Mato Grosso, ele foi um mau exemplo ao longo dos últimos 10, 15 anos. Né? Chegamos a ter 300 mil processos em estoque para ser julgados. O TIT de São Paulo, que São Paulo é 10 vezes o tamanho de Mato Grosso, né? Em termos de população e contribuinte, tinha 15 a 20 mil processos em estoque, enquanto o Mato Grosso tinha 300 mil processos em estoque, né? Mas, a meu ver, pelo que eu ouvi você falando por aí, existem algumas outras formas de se resolver essas dívidas fiscais, essas dívidas tributárias que tanto criam impasses para as empresas, né? É o fenômeno da consensualidade em matéria tributária. A primeira pergunta que eu te faço, o que seria essa consensualidade? E eu vou fazer uma pergunta um pouco sarcástica. É possível ser consensual no direito tributário? É possível. Que bom. É possível. Pega papel e caneta aí, quem quiser anotar. Mas o interessante, quando você fala em consenso, você tem, teoricamente, né, ideias divergentes ou polos diferentes e você tem que convergir para que aquilo entre no consenso, né? Então, seria o quê? Uma parte cede, o outro lado também, e você consegue fazer uma composição. A consensualidade tributária, ela já é de uma origem assim, acadêmica europeia. A Europa já fala muito em consensualidade. E, pegando o gancho do que o professor Antônio falou, assim, o estado de Mato Grosso já teve um período de ter 300 mil processos. Imagine que naquela época nós não tínhamos tanta segurança de informação por parte do fisco. Então, com o crescente, né, e o avanço das obrigações acessórias, né, desde os marcos que nós tivemos, hoje qualquer operação que nós temos hoje, ela tem um controle de fato gerador, né? Então, hoje, se você perguntar, ainda mais falando em IBS e MES vai para frente, né? Quanto que custa um colchão foi comprado em dezembro em Cuiabá? O fisco ele vai saber ter isso pela quantidade de informações que nós temos hoje. Existe até hoje um aplicativo, né? O MT, Nota MT, ele faz essa pesquisa de preço. Exatamente. Então, a consensualidade, a meu ver, ela foi um amadurecimento também de controle de informações que o fisco passou a ter. Porque o que eu fiz, falando pro lado do fisco, né? Antigamente o fisco não tinha essa segurança de falar em consensualidade ou de acordo, porque eu acho que ele não tinha nem segurança do produto, da autuação que tinha se gerado ali, ou de como ele foi. Nós tivemos vários autos de infração com ele, porque era muito subjetivo ali do fiscal. Então, a partir do momento que a gente tem hoje obrigações acessórias, que dá um controle maior dessas informações de consumos, né, de fato gerador, das operações jurídica tributária mesmo que importa por fisco, eu acho que ele se sente num ambiente mais confortável para sentar e falar, eu já tenho as suas informações aqui comigo, não precisa você prestar todas elas. Então, ele já tem um domínio de informação. E, por outro lado, o contribuinte, ele começa a entender, eu acho que até um amadurecimento assim, histórico de que, quando você chega para fazer uma composição, você consegue ter um ganho também. Nós vimos de um histórico que todo brasileiro ficava à espera de um refis, né? É porque culturalmente, né? Financeiramente é viável ser um mal pagador no Brasil. Ou seja, você pune quem é adimplente. Exatamente. Então, se você pegar uma empresa que trabalha com mercado financeiro, com balança em dólar, e você tem nas operações, se você se você alavancar, deixar de pagar o fisco era um bom investimento. Sim. Então, os refis vinham dando essa premiação, né, ou essa convalidação desse comportamento que também, por alguma forma, era um planejamento tributário. E aqui a gente está falando de um contencioso financeiro, ou seja, deixar de pagar para
ter um fluxo de caixa. Não está se discutindo se a dívida é devida ou não. Exato, Sabe que deve. Sim, isso é estimativa simplificada, isso falando aqui no estado de Mato Grosso, que nós não estamos entrando no mérito do contencioso jurídico, que é questionar a natureza da cobrança ali do tributo, né? Então, superada essa fase, aquilo que é incontroverso. Então, quando você tem hoje um momento que o fisco entende que ele tem a gestão, mas ele tem também um contribuinte, né? Porque nós brasileiros somos criativos, né? Nós somos um povo, o tributário é o povo da criatividade. Então, formas de sonegação, formas de evasão, né? Não estou falando de elisão, que é algo já mais trabalho, mas a evasão fiscal, o brasileiro ele começou a se apurar de todas as formas, as hold, de usar terceiro, né? Então, interpostas. O custo processual de uma execução fiscal, às vezes, ela é grande. E o prejuízo... O custo da sonegação também é muito grande para o contribuinte, sabia? Se o cara... Acho que tem uma piada até que o pessoal fala, cara, se o malandro soubesse como é mais barato ser otário, ele seria otário só de malandragem. Porque, às vezes é mais barato você pagar o imposto do que você montar todo um aparato, montar uma interposta pessoa, montar uma holding, achar um laranja para cara. Às vezes dá mais trabalho do que dinheiro. Com certeza, né? Eu falo, o custo da conformidade, ele às vezes você pode mitigar ele de acordo com a operação que você mantém em dia. Mas quando nós contribuintes, né, ou nós enquanto advogados tributaristas, a gente tem um cliente que ele quer pagar, entendeu? É uma questão de fluxo de caixa, de segmento. Nós tivemos aquelas empresas, né, do Rio Grande do Sul, que tem eventos que são atípicos, né? Então, imagina sazonalidade, safra de soja e tudo. Então, partindo do contencioso financeiro, que é a mera inadimplência, chega um momento que o contribuinte ele precisa da CND, ele precisa trabalhar, ele precisa gerar. E os meios pelo qual a gente tem ordinários, que é a execução ou parcelamento, ou ficar esperando a espera desse refis, que às vezes pode vir de acordo com a conveniência do Estado. Sim. E às vezes vem, o que difere hoje, por exemplo, o refis de uma outra forma de consensualidade. Não que o refis não seja um mecanismo também de consensualidade tributária, mas eu sou muito adepta da transação, porque ela é a expressão do princípio da isonomia, que é tão caro para nós tributaristas. Eficiência, né, também. Sim, porque imagina, o refis você tem lá uma dívida de 100 mil, parcelada em tantas vezes, o Francisco pode entender que aquilo se indica para ele, mas o Chico não necessariamente vai ter aquele fluxo de caixa para pagar. Então, você tem hoje olhar a situação do contribuinte de uma forma mais subjetiva, da empresa dele, olhando os números dele, a capacidade de pagamento dele e numa mesa de negociação. Então, eu acho que houve um amadurecimento dos dois lados negocial, né, da mentalidade do contribuinte. Cada um segue um pouco. Sim, e do fisco, eu falo que o que oportuniza a consensualidade hoje é a segurança que o fisco tem das informações que ele detém. Porque se ele tivesse dúvida se aquele acordo fosse bom ou não para o Estado, ele não o faria. Então, ele sabe já, eu falo informação é poder. Ele tem as informações, você tem processa aqueles dados, ele sabe quanto que custa para manter a máquina pública, então, isso ele já prevê em editais específicos ali, né? Eu vou te falar até, já que você falou do fisco, da experiência que a gente teve lá, realmente o fisco não tinha tantos aparatos tecnológicos, então muitos lançamentos antigamente eram feitos de maneira precária e que cabiam muita discussão, então criou-se a cultura do contencioso, né? E agora, com esse aperfeiçoamento das informações, como você falou, da máquina pública, os lançamentos eles são mais certeiros, não que não haja margem para discussão, mas sobre o incontroverso que a gente está falando, o contribuinte, no final, ele sabe que ele tem aquele débito, né? Ele, às vezes, quer pagar o débito e não cabe no fluxo de caixa. Então, isso seria uma grande diferença, né, da transação para o parcelamento. Até vou pedir para você explicar um pouquinho. Tem gente que acha que é tudo a mesma coisa e não é. Não é. Né? Mas eu queria entrar num outro ponto para já emendar. Sim. Quando se fala em consensualidade, você depende muito de haver uma mudança cultural para que haja uma conversa, né, entre os dois lados. E o que eu sentia quando estava do lado de lá é que o contribuinte ele tem medo de ir ao fisco, tem medo de ir à fazenda pública. Isso é o contribuinte, mas o advogado não, né? Talvez o contador não. Você acha que isso mudou, assim, perderam o medo de sentar numa mesa para negociar? Porque, como você falou, o cliente precisa da CND, a empresa precisa trabalhar. Existe uma forma mais vantajosa de você resolver a dívida que não sendo na briga. Já há um diálogo maior entre fisco e contribuinte, isso é por meio dos advogados, e a diferença de parcelamento para transação para o pessoal entender as vantagens, né? Sim, justo. Quando você fala em negociação, Fantoni, a gente está falando também de um planejamento estratégico empresarial. O tributário ele é uma ferramenta de planejamento das empresas, né? Então, você olhar para um passivo com a perspicácia de crescimento a longo prazo, o cliente ele entende que aquilo ali tem que ser o melhor para ele.
Parcelamento e transação. Parcelamento é o que a gente fala, por lei, né, o CTN ele traz isso, uma forma de extinção do crédito também pode ser via pelo parcelamento dele. Então, você está devendo, você tem o direito de poder parcelar. Só que esse parcelamento, ele é um problema que gera outro. Por que vários parcelamentos são rescindidos? Muitas vezes porque você pega o valor da dívida, parcelar em 60 vezes, e você tem um acréscimo sobre aquelas parcelas que, às vezes, o contador não transmite ao contribuinte. Ele acha que é 60 parcelas de R$1.000. Aí, quando chega lá na 20ª parcela, já está R$1.400, R$1.500. E você vai ver o cálculo, é um financiamento, na verdade, da dívida. Então, você calcular isso ao longo do tempo pode ser. A gente ainda lança a mão do parcelamento quando a questão é específica para aquele cliente, quando tem várias limitações e a depender de uma forma estratégica do prazo, de tudo, a gente opta o parcelamento como uma primeira solução, eu falo assim, para ele respirar. É o mais rápido, mas talvez não seja o mais eficiente, né? Nem mais eficiente, nem mais econômico para ele também. E muitas vezes não atinge a alavancagem que a empresa quer naquele momento. Já a transação, ela vem com uma forma de extinção do crédito tributário de uma forma negocial. É um balcão, é uma mesa que você chega com o procurador e aí você tem a oportunidade de falar, ó, a minha dívida, que tem aqui essa capacidade de pagamento, nós temos essa folha, esse é meu custo, esse aqui é a nossa progressão ao longo do tempo. Você abre a realidade da empresa, a contabilidade para ela e fala, olha, eu não consigo sentar aqui e te fazer um planejamento que eu vá conseguir honrar nos termos que tem aí do parcelamento ordinário. Porém, olha, eu tenho uma questão, por exemplo, sazonalidades, produtor rural. E a gente sabe, né, que nós estamos no Mato Grosso, trabalhamos com agronegócio, o produtor ele tem uma sazonalidade de plantio, de colheita, então ele tem que, às vezes, manter uma parcela baixinha, né, uma parcela mediana ali para ele, né? E dar um balões maior de pagamento. Então, isso o parcelamento e um refis não te oportuniza, mas a transação sim. Então, quando você senta com um procurador e ele, se você demonstra com toda a documentação contábil, financeira da empresa, com contratos, com lastro, que ele tem um plano ali de recebimento, eu falo que é um plano de recuperação tributária mesmo, é como eu chamo lá, um plano de recuperação tributária. Nós, tributários, temos que ter um entendimento de como que essa empresa está fluindo. E isso fica mais fácil para negociar, porque a gente dá segurança para o empresário. Quando você teve lá em 2018 o início das transações, ainda era muitas dúvidas, né? O que vai ser, o que vai acontecer. As primeiras transações que vieram foram as transações milionárias. Por quê? Porque o judiciário já estava nas últimas instâncias, a gente já está falando de lapidação de patrimônio, a empresa não tinha condição de pagar. Um caso emblemático, a gente ficou, até agora me falhou o nome da empresa, mas o primeiro caso de transação que a gente teve de valores grandes foi a respeito de FGTS. Então, você tem dívida previdenciária sendo parcelada por uma empresa com um plano que a empresa conseguia pagar, e isso foi assim, milhões, e você teve um ganho para o poder público, sim, que recebeu, para a empresa que conseguiu aliviar para ela essa dívida e para todos os funcionários que estavam vinculados. Às vezes o ganho do poder público não é nem só o dinheiro que ele está recebendo. Você manter uma empresa com saúde financeira para trabalhar e a empresa que gera 1.000, 2.000, 3.000 empregos, né, isso já fomenta a economia em contrapartida. Né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente teve um amadurecimento de mentalidade de ambos os lados. Né? E eu arrisco dizer também que, antigamente, eu falo assim, há 15 anos atrás... Eu não era nem nascido ainda. Não, nem eu ouvi dizer. A gente, quando ia para o fisco, falava em direito público, era o erário, era a coisa que a gente tinha que segurar, era banco, era cofre. O servidor, ele tinha que segurar todas as informações, não podia ceder nada, até porque não tinha muita brecha também para que o servidor, às vezes a gente ia na Cefaz mesmo, discutir algo, tal, o servidor não tinha um aparato ali para isso. E hoje, a edição dessas normas que possibilita até que o procurador, dentro de uma margem de discricionariedade, atender um projeto de transação individual, PRDI, algo que seja viável naquele momento, mas ele tem um norte já que ele não vai ser responsabilizado, né? Eu converso com alguns colegas, assim, amigos que são da PGE, e eles, às vezes, se manifestam preocupação, não é em não atender o contribuinte, eles já entenderam, eles querem já entenderam que a iniciativa privada deve ser fomentada e tudo, porém, existem ainda algumas travas para o servidor público anuir isso. Então, não é todo. Então, tem que ser algo, eu falo que quando você fala de empresário para advogado,
Tudo bem, né? Vou puxar para o meu lado, que sou tributarista. Mas eu já vi vários pedidos, né, serem deferidos de transação, porque eu acho que não vem com a robustez jurídica e documental necessária para se implementar uma transação, ou para dar o suporte para o procurador da Fazenda falar, não, isso aqui é factível para a gente, está dentro dos nossos liames ali, né? Eu posso até conceder o desconto, mas você tem que mostrar que merece o desconto. Justamente. Né, e em compensação, tem várias empresas aí que ficam vendendo transação. Tem cliente meu que liga assim, olha, Thalita, me ligou aqui um escritório lá do estado tal, falando que o meu dívida, que ele viu minha dívida, que ele consegue 70% de desconto da minha dívida. Falei, isso aí é o que a legislação fala. Agora, a diferença da transação, o que nós conseguimos princípio da isonomia. A tua empresa se encaixa, o seu débito se encaixa, a sua empresa se encaixa, a condição de pagamento da sua empresa te possibilita, porque às vezes é uma empresa super saudável, não faz sentido o Estado renunciar, dar 70% de desconto para uma empresa que tem capacidade de pagamento de ter um desconto ali de 10%, 20%. Então, isso é o ganho que o Estado tem também. Então, às vezes, ele dava um desconto num refis para empresas que não precisavam. E agora ele consegue questionar isso. Não, sua empresa é sadia, você está tendo faturamento, você está crescendo, aqui tem um plano de crescimento e quer 70% de desconto. Em compensação, o pobre ali, comerciante, que está correndo e tudo e que não consegue, às vezes tem que ter um desconto de 90%, eu falo, para ele conseguir pagar. Então, 70% para ele ainda é apertado. Mas a transação... Poxa. Doutora Thalita, a senhora falou aí em FGTS. Sim. E quem me conhece sabe que eu atuei muito tempo no direito trabalhista. E lá o princípio basilar é a transação, é a conciliação, né? Sim. É a conciliação, que não deixa de ser uma transação, que é um acordo, né? E então, assim, era muito frutífero, o processo se resolve muito mais rápido e a Justiça do Trabalho incentiva muito a conciliação. É menos oneroso para todo mundo, né? E aí a gente pensa que os outros ramos do direito deveriam adotar também esse princípio da transação e da conciliação, né, para evitar aí um judiciário que já é tão atolado de ações. O direito civil que mais tem é isso, que se estendem aí por anos, sim, né? Mas justo, mas assim, falando civil e trabalhista, quando a gente fala de trabalhista, a gente está falando de relações entre particulares. Sim. Então, quando falo, eu tenho falado isso com muito orgulho. É que a discrecionalidade é maior, né? Tem que falar assim, o tributarista é metido e tal. Não é, gente. É porque assim. Mas tem que ser, somos diferentes. Mas assim, para o direito tributário, eu faço um exercício. Você tem que saber direito econômico, você tem que saber direito financeiro, você tem que entender sobre orçamento público, você tem que entender sobre procedimento administrativo e sobre direito administrativo, empresarial. Então, assim, justamente porque nós temos essa trava. Porque quando fala em dinheiro público, em erário, nós não temos que ter uma responsabilidade também. Eu sempre gosto de lembrar que a gente fica brincando com o tributário, de negociação de dívida, mas nós temos que ter responsabilidade que o imposto, o tributo é que financia a sociedade. Então, você quer discutir, lá trazendo para a nossa realidade aqui, que o hospital fulano de tal, Júlio Emílio, o outro, você não tem recurso, não tem médico, não tem nada, mas ao mesmo tempo você é o cara que sonega o imposto e alguém paga a conta. Exato. Entendeu? Então, você tem que ter uma noção de direito econômico, de direito público, para você entender que nem tudo a gente pode dispor. Eu acho que nós estamos caminhando em passos largos com respeito à consensualidade. Nós já temos hoje muito amplamente na federal a transação, que já é popularmente, já é uma ferramenta muito mais ativa de gestão, de solução de conflitos, né, e de gestão de passivo contencioso financeiro. E nós temos os estados também com uma grande adesão, né? O estado de Mato Grosso teve a legislação que foi publicada em dezembro, passou a ser regulamentada em fevereiro de 2025, que já está valendo, já estão fazendo transações estaduais. Tá? Muito, assim, o estado tem levado isso com muita responsabilidade e como um mecanismo, uma ferramenta, sim, né, de recuperação tanto de crédito para o estado quanto de solução das dívidas para os contribuintes. E os municípios também, né? Eu vi que o município de Cuiabá já tem, né, em tramitação um projeto aí de parcelamento, de transação, um projeto meio híbrido ali, mas também já focando a consensualidade. E, de modo geral,
Nós temos orientações do CNJ que fala que em matéria tributária a gente tem que ter soluções de conflitos. O judiciário tem que abrir, né? Tudo promover. Eu acho que a Justiça do Trabalho faz escola para viu, doutora Sandra? Tanto eu falar a parte da desconsideração de personalidade jurídica, que eu nunca vou esquecer, que foi um instituto que veio da Justiça do Trabalho, sim, mas é uma justiça mais, eu falo assim, inovadora, pioneira, né? Vem com uma outra mentalidade do transigir, mas o tributário fica nesse estoque ainda, que a gente mexe em muitas esferas e muitas entidades e órgãos ali que tem que ser respeitados, né? Eu sou super a favor da transação, até porque se a gente pensar aí em empresas em recuperação judicial, né, facilita aí resolver ações de execução fiscal aí que estão em trâmite desde a época que você fala que não tinha essa tecnologia que tem hoje. Não tinha cabelo nessa época. Então, eu sou super a favor da transação. Não, e eu atuo no tributário já há 10 anos, eu vejo a transação um marco para o direito tributário, sim, porque a gente vende essa coisa de individualizar a negociação. Ela traz uma eficácia para o contribuinte, para o fisco e muda a mentalidade. É o que você vem falando da consensualidade, mas eu vejo a mentalidade mudando entre o contribuinte para de achar que o fisco está perseguindo, que o fisco é um bicho de 7 cabeças, e a transação ela tem uma facilidade também na forma de repassar isso. Não vem tão complexo, uma legislação tão complexa. E o fisco para de olhar para o contribuinte como todo contribuinte é sonegador. Porque ele vê ali contribuintes de anos indo até ele resolver o problema, né? Eu vou até te falar, existe um estudo dentro dos órgãos de fiscalização que é uma pirâmide, que é a pirâmide da autodenúncia, não é da autorregularização, né? A vontade que os contribuintes têm de se regularizar. E aí você vê no topo da pirâmide ali, aqueles sonegadores que, se o imposto for R$1, ele vai sonegar da mesma forma porque é da essência dele, quanto mais. Mas quem está na base da pirâmide, que é a grande massa, né, dos contribuintes, lá diz o seguinte, que eles têm dívida, não pagam ou porque não entendem a legislação, né, e aí não conseguem fazer essa gestão do passivo, ou porque a regra é muito rígida, né? Exato. Por exemplo, você falou, o parcelamento tá aqui, a regra é essa, 60 vezes, os juros é tanto e tal. Aí você fala, não cabe no meu bolso. Não quer dizer que você seja um sonegador, não quer dizer que você esteja de má fé. Simplesmente não cabe dentro do seu bolso. E aí, quando vai para outros mecanismos, né? E aí eu te perguntar, poxa, tem tanto tempo que tem essa previsão legal no CTN. Mas a transação ela é relativamente nova, né? Começou no federal, alguns estados já aderiram, municípios. Você tem ideia de como é que está esse cenário no cenário nacional? Então, hoje nós temos mais ou menos 8 estados que têm uma legislação mais vigente em transação, que fazem vigente e atuante, porque legislação publicada, nós temos mais estados, mas que depois que regulamentou a transação, passou a editar, né, os editais específicos para dar eficácia a essa legislação. E o curioso de se olhar isso, aí eu vou pegar só um gancho que a Juliana falou. Eu acho que essa corrida que você fala, do gato e rato, ela tende a se encerrar também pelo amadurecimento que a gente tem de ambas as partes, da mentalidade do empresário também, mas também porque hoje em dia nós temos aí, por exemplo, o Pix. Nós tivemos desde 2000, acho que 13, 14, uma grande evolução das obrigações, dessas histórias, dos controles, né, fiscais das operações da empresa, e depois a gente passou a ter um controle financeiro também das operações. Então, hoje, o empresário está amarrado. O cartão de crédito, o Pix, tudo isso, o fisco já tem na mão dele. Então, volta para informação é poder e o fisco está tranquilo, então, né? Ele já tá com sabe, o poder na mão. Então, ele já sabe que se ele não estiver numa consensualidade, se ele não tiver regular, essa conta vai vir com juros, multa pesada e às vezes com sanções que inviabilize o negócio dele. Então, eu acho que não é só o contribuinte ele quer pagar o imposto. Não, ele veio aprendendo com algumas informações, alguns confrontos de informações da Receita Federal, com o Estado, com os municípios, que ele, de fato, o Estado tem esse controle, né? Eu lembro em 2009, quando teve esse primeiro grande cruzamento. Não, desculpa, 2009 não, 2015. Quando a nota fiscal eletrônica, de fato, ela entrou em vigor e os meios de pagamento começaram a se comunicar, e veio o Convênio 134 de 2016. E logo depois, foi 2019, desculpa. 2019, caiu uma bomba nos estados, né?
Começou pela Operação Cartão Vermelho em São Paulo, em Mato Grosso pegou o mesmo modus operandi. E eu lembro que isso fazia fila na Secretaria de Fazenda das pessoas para renegociar. Porque era simples o negócio. Hoje que... Falo para vocês, se você não sabe, tá? Não é fiscal que faz, é um robô, tá? Cruzamento do que vem informado pela Cielo, pela Visa, pelo Mastercard, com o que você declara na sua EFD. Né, falando da tecnologia, inclusive, falando em tecnologia, né, a reforma tributária só foi possível por causa dessas informações que o fisco tem para poder fazer cálculo de carga. Então, hoje, é muito simples. Se você recebeu 10 mil reais do seu cartão de crédito e você declarou que vendeu 5 mil, o fisco já sabe que você vendeu pelo menos 5 mil sem documento. E, até desculpa o termo, mas é o que a gente costuma falar, inclusive nas aulas, é como se fosse o batom na cueca, você não tem como justificar, a não ser correr para negociar e evitar uma penalidade. Porque pagar imposto, gente, faz parte do seu planejamento, ou deveria fazer. Agora, quando você tem que pagar multa, aí já começa a sair do seu lucro. Então, é melhor fazer na amizade do que na dor, né? Engraçado, eu tenho acompanhado as palestras da doutora Fernanda Silveira. Ela conta, assim, ela traz uma narrativa, assim, muito bacana de uma figura que vai encerrar um pouco, talvez, com a consensualidade das transações, que é a figura do split payment na reforma tributária. Porque a gente vai ter uma desoneração, eu faço assim, um amadurecimento assim, dos próximos 7 anos, até 2033. 2027, quando entrar o split payment, você imagina, você fez uma compra, quando você pagar teu fornecedor, você já recolheu na fonte, literalmente na fonte, é uma retenção, uma divisão, né, do imposto. Então, você não vai... esse imposto nem vai mais para a DRE. Não. Já vai direto para o comitê gestor, para a Receita. Exatamente. Então, não vai ter mais, Fantoni, esse passivo para a gente fazer a gestão. Então, o que nós vamos ter aqui é um descasamento. Nós vamos ter empresários com problema de fluxo de caixa, na verdade. Porque antes você vendia, ficava com dinheiro, decidia a sua conveniência da tua empresa financeira, você pagava o imposto ou não. Estava brincando com o dinheiro do Estado. Exatamente. Ali. Hoje, você não vai ter mais essa opção. Então, eu entendo que a consensualidade a gente vai estar reduzindo com relação ao contencioso financeiro, que seria esse mero inadimplemento que a gente tem, e aumentando no que diz respeito ao contencioso jurídico, que são as discussões de tese, de fato gerador, de lançamento, que é o que é discutido hoje lá no CARF, no Conselho de Contribuintes. Então, todas essas discussões, a gente tem que, com a reforma tributária, falando em comitê gestor, a inovação de uma ampliação de base de cálculo de IBS, CBS, por exemplo, tributação em aluguel, em arrendamento, as obrigações acessórias vão aumentar, operações que você não tinha obrigação de emitir nota fiscal, agora você vai começar a ter. Então, nós vamos ter eu falo assim, questão de forma, não é progressiva mesmo, as discussões jurídicas tributárias. E isso não quer dizer que a consensualidade não será, no meu ver, um meio de solução também desses conflitos. Não mais sobre a ótica da inadimplência, do quanto a se pagar, mas sobre o que se pagar. Então, você vai ter aí, e eu acho que, por isso que eu falo que esse amadurecimento que a gente vem vendo dos meios de alternativos de solução de conflitos, vai ser para nós, tributaristas, e para os contribuintes, uma excelente ferramenta para discutir. Não sabemos ainda onde. Se nós vamos discutir IBS no estado de Mato Grosso, ICBS na União, quem que vai ter a competência, a gente vai ter talvez uma justiça aí especializada, né? Sei que tem aí o CNJ discutindo isso, como é que vai ser, porque essa reforma tributária trouxe uma reforma administrativa, mas também indiretamente uma reforma judiciária. Que nós vamos ter que ter agora quem é que vai dar a palavra final, exatamente. né? E você quais não sabe são... se vai poder incluir o comitê gestor ou não, contra quem entrar, para quem pedir, né? Justamente. Porque, né, o que acontece com a reforma tributária? Criaram um IVA, né? Tentaram seguir um modelo europeu, acertaram o neozelandês, mas é um IVA dual. Então, assim, eles são tributos gêmeos, tem o mesmo fato gerador, mesma hipótese de incidência, mesmas regras, benefícios fiscais, né? Só muda o órgão recebedor e alíquota. Mas se cabe um, cabe o outro. Se cabe IBS, cabe CBS. Se tem isenção de IBS, tem que ser CBS. E quem é que vai julgar? Se o auditor da Receita Federal entender de uma forma e o auditor estadual ou municipal entender de outra. Exatamente. Né? Então, esse tipo de conflito e litígio, eu acho que não vai acabar num curto prazo. Eu vejo nascer aí um outro sentimento, quando a gente falar de consensualismo da reforma tributária, a gente tem um aumento do questionamento sobre pacto federativo, sobre federalismo, mas a gente tem também nascendo algo que é falado em toda legislação que fala de consensualidade, um conceito que é pouco explorado por nós tributaristas, que é o do cooperativismo.
Então, os órgãos vão ser cooperativos em si, mais do que nunca. A gente geralmente vê a cooperação, para prejudicar o contribuinte, para confronto de informação, de troca de tecnologia, de base de dados. Mas agora a gente está falando sobre cooperativo de solução de conflitos. Então, você vai ter que ter o procurador da Fazenda Nacional sentado com o procurador do Estado e o procurador do município, que são órgãos e entidades competentes, né, para a fiscalização ali dos impostos competentes, talvez ali tratando sobre a consensualidade. Sim. Existe até a previsão na Lei Complementar 214 disso aí, chama o Fórum de Harmonização, Exato. Né, dentro do comitê gestor, que vai ser composto pelos procuradores. Se não me engano, são quatro da União, né, da Fazenda Nacional, 2 do Estado, 2 do município, para tentar fazer essa harmonização das normas. Você imagina, né? 2 procuradores para representar mais de 5 mil municípios. Por isso o comitê gestor até hoje não foi formado pela parte dos municípios, porque lá são 27, tá bom, tem 27 capitais, mas não quer dizer que são as 27 mais populosas, então até o critério para votação é diferente. A reforma tributária está tendo confusão entre os órgãos de administração pública. Imagina quando chegar a envolver os contribuintes, né? Então, assim, vai ter contencioso, vai ter conflito, mas de maneira consensual a gente pode resolver. Eu sou muito entusiasta da reforma tributária, como inicialmente ela foi proposta. A gente sair de uma tributação complexa como era, para ir para um IVA dual, uma operação mais simplificada, com imposto por fora, podendo se tomar crédito, traz a ideia para a gente de mais lisura, de mais transparência ali. Porém, não é o que aconteceu. A gente viu assim, uma legislação que já está posta, 2025 já está valendo, já está posto, agora a gente tem que aprender a administrar. E aí eu chamo a atenção também para os operadores do direito, os tributaristas, que nesse momento, eu falo que eu fico quase clamando, assim, né? Nós temos que ter, eu sei que é assustador, às vezes já é cansativo. Eu vejo contadores falando assim, não, eu vou aposentar antes desse trem começar. Eu ouço isso de colegas do fisco, tá? Vou aposentar antes desse trem, de 2027, 2029, vou aposentar, extinguiu e PIS, COFINS, eu vou aposentar. Mas por quê? Nós somos quem fazemos, eu falo, a aplicação, a subsunção da norma, entendeu? Nós somos o jurista, é o advogado quem tem o papel de pegar a legislação e de falar, como eu falei um pouco tempo atrás, nós somos, né, criativos com relação a tantas coisas em matéria tributária e nós temos que usar a nossa criatividade, o pensamento filosófico que eu falo, que é do raciocinar, a origem mesmo, a exegese mesmo das questões, para que a gente possa também ajudar nesse momento de cooperativismo. A advocacia também ela é cooperativa nisso, porque quando nesse momento a gente fala, tem muita gente fazendo críticas à legislação, aos projetos de leis, mas poucas pessoas buscando solução sobre o que tem, ou criando mesmo a ciência do direito. Eu falo, nesse momento, né, o meu saudoso professor Paulo de Barros Carvalho, né, do IBET, que eu falo do construtivismo lógico semântico. Aqui a gente começa a diferenciar o profissional que ele é corriqueiro ali, né, do Ctrl-C, Ctrl-V. Não pensa. Aquele que pega a matéria, né, que tem mais visibilidade e aí vê como nada contra. Mas aquele que, de fato, é o tributarista, aquele que raciocina o direito e que nós vamos ajudar a construir, entendeu? Uma sociedade agora, eu falo mais, não vou falar mais harmoniosa, mas pelo menos dentro daquilo que a gente entende que é constitucional. Hoje eu faço uma reflexão, eu sempre falei isso quando os colegas, os advogados, os estagiários passavam pelo escritório e todo mundo, às vezes, quando vinha para aprender um pouco de direito tributário, mas é muita coisa, o regulamento de Estado de Mato Grosso é uma coxa de retalho, você vai falar de PIS, COFINS, IPI, falei, olha, faça uma coisa que eu aprendi na graduação, saiba o direito constitucional tributário, saiba bem direito constitucional tributário. Porque tudo vem de lá. Exato, e tudo que é aquilo que fugir daquilo ali, que é, né, eu falo assim, a nossa triângulo assim de Kelsen, né, tudo aquilo que fugir daquilo que o constitucional te dá, você já entende, já educa o seu ouvido para entender que algo errado tem. Aí você vai conseguir racionalizar e ver onde está em conformidade. Daquilo consegue se analisar melhor, mais fácil qualquer outra legislação, né? Exatamente. É o norte, né? Exato. Quando a gente fala em reforma tributária, aí a gente está falando de simplificação, mas, por outro lado, uma das características do IVA é o da base ampla. Então, como você falou, operações que não eram tributadas anteriormente, locação de bens móveis, localiza e tal, imóveis, principalmente imóveis,
vão passar a ser tributados. Então, assim, vai se criar novos documentos fiscais ou vão se adaptar aos existentes. Já está em período de teste, notas fiscais, né? E criaram mais uma obrigação acessória, né? Criaram um CPF para imóvel, né? O CIB, Cadastro Imobiliário, que vai servir tanto para os impostos sobre o consumo, mas também sobre o patrimônio, né? ITBI, imposto de renda. Então, assim, até eu vi vários posts que a gente gosta de ver o Instagram, né? Sensacionalista, Gosta, né? Acabou a sonegação para quem está omitido aluguel, acabou o Airbnb, vai ficar mais caro e tal. Assim, de fato, tudo impacta, né? Mas é que a gente está falando nisso, mudança de mentalidade, de comportamento. É porque nunca era para ter existido uma sonegação de aluguel, receita de aluguel. Nunca era para ter sido um subterfúgio você fazer um Airbnb para não declarar renda. E agora vai ter tanto, né? O cadastro imobiliário, que vai servir compartilhamento de informações. Também criaram a DERE, né, que é para os regimes especiais. Então, assim, a gente vê novas obrigações surgindo, né, simplificando a legislação, mas não está simplificando a vida do tributarista, da empresa dele, do contador, né? Eu, num primeiro momento, vejo que vai dar um problema muito grande, principalmente para quem não está se atualizando. Né? Quando eu ia até te remendar isso, aí o pessoal falou, é muita coisa está para tributário. Eu acho que o problema não é nem ser muita coisa. O pior é a velocidade com que as coisas mudam. Sim. E a gente tem que estar atualizado, né? Isso aí assusta um pouco, né? Eu falo que tem gente que fala assim, olha, você viu que aquela nova portaria, você viu o novo decreto que saiu? Eu falei, não vi, publicou ontem. Aí o pessoal, mas você já viu? Já viu a decisão do Tassi, né? Me perguntaram aqui. Não vi, foi semana passada. Foi semana passada. Então, o tributário, ele, né, às vezes eu falo assim, dá um pouquinho, você chega no final de semana com o olho um pouco piscando, assim. A gente que Tá tudo certo. A gente que tá nos grupos todo dia uma legislação, uma publicação, uma coisa nova, né? Eu fico brincando assim, logo na minha vez de fazer 15 anos, Vira né? meme, né? Logo na minha vez de chegar, agora vem esse caso. Agora que eu chegando aos 40, achei que ia desacelerar, fazer um crochê, alguma A coisa. gente vai ter que aprender a reaprender, né? Mas é maravilhoso isso, viu, né? Eu imagino você, como professor, que vive disso, assim, muito vive na sala de aula, de ter novas pessoas. Eu acho que nós estamos aprendendo uma nova geração da fase tributária, né? E nós, pensadores tributaristas, vão ajudar também a conduzir esse raciocínio para frente e, ao mesmo tempo, puxar com a mão quem está vindo. Porque nós sabemos que, infelizmente, a geração mais recente ela ficou um pouco prejudicada pelos estudos IED, virtual. Trouxe muito, ampliou muita gera coisa. comodismo, mas gera preguiça, gera zona de Exatamente. conforto, Então, assim, eu falo, a gente tem... E, ao mesmo tempo, eu falo, a gente tem que pegar com a mão. Porque você imagina, Fantoni, como é que vai ser daqui 20 anos, que eu espero não estar falando mais de tributário. A gente vai estar na praia, combinado não é esse? Vivendo da minha arte, né? Eu vou descobrir até lá qual que é a minha arte. Eu descobri que eu sei fazer um baita no sanduíche natural, eu já posso vender na praia. Eu ia te pedir esse conselho. Imagina, aqui a gente tem público desde os empresários, a gente vai falar para eles daqui a pouco também de maneira específica, mas pro jovem advogado, talvez pro jovem contador, que esteja ouvindo, vendo o podcast, eu escuto nosso amigo Lucas, né, Edu, fala muito, né, que no olhar dele, sob a ótica dele, a transação tributária hoje é o melhor nicho para se ganhar dinheiro no tributário, por não depender do judiciário, por ser mais célere, né, e porque você consegue demonstrar efetivamente o benefício que você gera para a empresa, né, o Estado ele incentiva, né, a transação, aí a reforma tributária talvez venha diminuir um pouco esse leque. Então, para o advogado hoje que quer entrar no tributário, está começando no tributário, ainda você vê como uma boa opção ele se especializar na transação, mergulhar Eu nisso acho aí? excelente. Eu acho excelente. Em que pese a gente já entenda que vai ter essa migrância do contencioso financeiro para o contencioso jurídico, a melhor forma de você começar já é com as regras mais simples. Então, você simples de uma forma... eu Em falo comparação ao comparação referencial que a gente vir, tem. porque dominar, né, a gestão de passivo, porque transação não é só você ir lá e fazer um pedido, um projeto. Conta um caso particular seu, sem citar o nome da empresa. Eu acho, tem um caso que Tem eu um- adoro, que não vou falar nem qual que é o método, mas resolver em consensualidade uma ação civil pública, onde você teve um prejuízo no erário de mais de 30 milhões para o Estado e um método de consensualidade tributária foi legalmente previsto e tudo, é possível para você resolver a questão, no caso em questão, de um cliente que teoricamente já estava, né, obrigado a fazer a reposição erário. Foi NJP, foi transação? Foi compensação tributária com precatório. Aí, ó. Você tem
Que não é Quais só são transação. tem transação, tem refis, tem precatório, tem mediação, A arbitragem a gente está caminhando ainda, né? Existe um projeto de lei nacional, né, que está parado no Senado, acho que eu tenho até ele aqui, ó, o projeto 2485 de 2022, que eu acho que os estados estão um pouco ansiosos para ele andar, porque a partir do momento que você tem um modelo nacional, eu acho que o estado se sente mais confortável para replicar. Então, nós tivemos... a transação foi assim, né? Nós tivemos em 2018 um projeto de lei no estado de Mato Grosso, que foi do então deputado Chuchu Damolin. Aí eu até fiz pela Comissão de Direito Tributário um parecer, né, pela OAB. O nosso parecer, infelizmente, não era favorável àquele projeto de lei, porque ele já nascia com vício ali, com inconstitucionalidade no sua própria, do meio dele de regulamentação. Então, a gente entendia naquele momento que dar um parecer favorável seria a gente ver nascer mais uma lei inconstitucional do estado de Mato Grosso, num ambiente que estava discutindo assim, entre outras questões. Então, a gente vê a consensualidade, hoje a gente pode falar, tem o município de Porto Alegre já tem, eu acho que é o único município que tem a questão da arbitragem já bem estabelecido ali e de uma forma favorável. Acho que pode ser, também tenho, eu sou uma entusiasta da arbitragem, mas eu sei também, assim, no caso prático, o que a gente teria, né, de praticidade dessa legislação para o Estado. Mas nós temos hoje, por exemplo, na transação do Estado de Mato Grosso, a possibilidade de você negociar, transacionar com a PGE dívidas tributárias e não tributárias. Já é um avanço. Muito. Gente, você pegar os advogados da área ambiental, do agrário, que você tem uma multa, uma área embargada por uma multa ambiental, hoje você pode chegar e fazer, e negociar isso de acordo com a capacidade de pagamento da empresa dele, de tudo. Se pensar que o embargo pode trazer prejuízos financeiros para o produtor, então você usa a própria dificuldade para você construir solução ali. E é o que a gente está se esperando, o pagamento com o precatório. O Estado ainda não regulamentou ainda essa partezinha pra gente, mas está andando. E assim, vamos chamar a atenção com relação a dívidas não tributárias, porque quando se fala em tributo, né, é vedado que o Estado abra mão do principal, do imposto, porque isso impacta o orçamento, tem que mexer na LRF, então o Estado ele dá a concessão de descontos, de juros, multa, atualização. Então o desconto de 70% que se prometem não é sobre o todo, né, é sobre uma parte do débito, que são as multas. Quando você fala uma multa ambiental, por exemplo, não tem imposto. Então, assim, a eficácia, né, o impacto financeiro, o benefício que se gera, né, para o contribuinte é muito maior, né, uma multa do Detran, porque ali você tem 70%, né, até 70% sobre o todo da dívida dele. Pior que não, Fantoni. As multas de naturezas, eu falo penal, elas não sofrem essa redução. Mas as correções delas sofrem, e aí você fala, às vezes não é a negociação, às vezes não é sobre o quanto você paga, mas como você paga. A forma de compor. Entendeu? Se você não, às vezes não consegue fazer uma negociação, porque você não tem casado com seu financeiro meio de pagamento, ali o Estado ele te dá essa oportunidade. Então, você tem formas diferentes de trazer isso. E, assim, a gente vamos estender isso, não é meu caso específico, mas já orientei os colegas, a gente já viu trabalho junto, a multa da AGE, multa de DENIT, né, na esfera federal. Então, você tem outras... SEMA, você tem outros meios que você pode utilizar dessa ferramenta de consensualidade. Por que eu falo consensualidade? A gente direciona para a transação, mas não é só isso, entendeu? Você conseguir fazer um processo de compensação tributária também é consensualidade. O processo de compensação ele também te dá reduções sobre as penalidades e ele te dá a possibilidade de você quitar o dívida com o próprio crédito do ente público, federal e estadual. Né, quem olha de fora poderia achar, mas isso é lógico, né? É lógico, porque se o Estado te deve e você deve ao Estado, nada mais justo que fazer um encontro de contas. Mas isso é muito difícil até se chegar ao final, né? Não dá para você chegar simplesmente apertar um botão. Não existe esse botão, né? Eu ia até te perguntar, até se a Juliana quiser falar também, que você atua um pouco mais nessa parte da transação, e o que a gente vê que pode melhorar, tanto no âmbito nacional ou no âmbito estadual aqui de Mato Grosso, uma flexibilização maior, tirar pedágio, enfim, existem alguns pontos que vocês esbarram de vez em quando e vê que é um óbice a concretização da transação ou da consensualização?
Quer falar, Juliana? Eu acho que hoje o pedágio tem sido a maior objeção que a gente... O que é o pedágio? Eu falei e deixei para vocês explicarem, né? O pedágio é quando o contribuinte faz uma negociação de transação e ele não cumpre com as parcelas ali negociadas. E é um castigo, né? Que ele fica um prazo, atualmente há 2 anos, sem poder aderir a outras transações. E acaba que às vezes a gente tem o contribuinte que ele não deu conta, não deu tempo de reparcelar, porque são 3 parcelas que coloca no pedágio, não deu tempo de ir lá e falar, olha, Estado, olha, União, calma aí que eu tô resolvendo, vou resolver. E nessa falta de tempo, para cancelar a transação, ele cai nessa rescisão e ele fica 2 anos impedido. Então, chegam novas dívidas, ele tem a intenção de resolver, mas ele não consegue porque ele está impedido. Eu ouvi dizer que tem advogados tributaristas, inclusive alguns dessa mesa aqui, que conseguem superar esse pedágio aí, né? Mas é a questão da gestão do passivo, né? A gestão do passivo não é só você fazer a negociação, é o acompanhamento também, entendeu? Disso, né, com o cliente. Então, quando você está fazendo a gestão, ele está pagando, você está acompanhando, se ele tiver uma dificuldade, você vem. Mas, assim, eu acho que a gente consegue, sim, negociar, né, e tirar esse pedágio, né, é possível, mas você pensa, Fantônio, justamente a transação, a possibilidade que você tem de sentar e negociar com a PGE. E você não cumpre. Você para o aparato do Estado, não processamento, mas o processo administrativo, porque não é um contencioso, mas é um processo de também tem um volume ali. E a gente tem pouquíssimos procuradores hoje para fazer. Que é respondendo a segunda parte. Assim, eu falo, hoje, se perguntar para mim, primeiro, com relação ao pedágio, eu acho que a gente consegue argumentar para descaracterizar, mas eu vejo o pedágio muito nas transações, aquela por adesão, que é quando o contribuinte ou o contador pode ter acesso lá, já está disponível para ele, então ele faz uma adesão porque é simples, ele não precisa comprovar nada, nem consegue refletir muito sobre o que ele está ali, só precisa, é uma ele medida... entra na regra do digital. Na cultura do parcelamento. Exato, de antes, que é tratar a transação como parcelamento. Então, ele não mudou a mentalidade. E o que ele vê ali, né, Juliana? Ele, na verdade, o que ele vê é se ele foi agraciado com algum desconto ou não. Ponto. Exatamente. É somente isso. A transação individual, ou mesmo a simplificada, ela requer um exercício maior do empresário, do contribuinte ali, em analisar o negócio dele, o compromisso que ele está assumindo. Então, isso eu acho que traz também uma certa... responsabilidade. Exato. Né? Porque até para propor a simplificada individual, precisa-se de mais documentos, precisa-se de uma análise melhor, de mais reuniões com o jurídico dele. Então, coloca ele numa responsabilidade muito maior do que por adesão. Sim. Mas, ainda assim, o pessoal, a transação vem mudando essa cultura do parcelamento do refis, né? E a por adesão a gente ainda está aos poucos ensinando como funciona a análise estratégica do passivo, não só o que dá para parcelar, né? Exatamente. E aí fala o que a gente poderia melhorar, Fantônio, seria, e o que eu acho que é uma questão da experiência. A experiência a gente não consegue ditar ela, a gente precisa do elemento do tempo ali, né? Isso vai sendo construído com a prática, né? Exatamente. Então, nós começamos em 2019. Se você for pegar agora, eu confesso que eu não tenho de cabeça, mas se você for pegar o crescimento do volume de negociações de transação de 2018 a 2025, ela supera recordes, assim, 5 vezes. Só vai crescendo. Tem batido recorde de arrecadação, exatamente. Né? Então, isso dá um conforto para o Estado também. E, as transações federais, elas são publicadas, né? Então, tem o princípio da publicidade. Então, você consegue ver ali que o seu concorrente daquele segmento, o que ele fez, o que ele negociou. Então, essa transparência dá para o contribuinte também ele adequar aquele modelo e cria precedentes também para o próprio curador. Olha, não, eu concedi isso aqui porque no mesmo caso... e aí eu falo... Né? Eu acho bacana, teve uma palestra que eu assisti, acho que você estava nessa palestra, que é do... Ai, gente... Foi em São Paulo? Foi em São Paulo, no final do IBET, foi do Barroso, ministro Barroso. E a gente ficou lá no auditório cheio. Ele ia falar 30 minutos a palestra dele, e eu acredito que era sobre precedentes em matéria tributária. Ele falou 27 minutos sobre precedentes no civil e no criminal. E ele falando sobre a convicção do juiz, sobre os fatos, e como é difícil você ter o juiz fazer o convencimento dele sobre aquela tese, da importância do caso a caso, das complexidades. Aí no final ele falou assim, e tributário, senhores, é diferente, você não pega nada disso.
tributário, você tem que ter a importância dos preceitos, porque a expressão que falou, pau que bate Chico, bate Francisco. E pelo princípio da isonomia, os princípios constitucionais que a gente tem de direito tributário, você tem que aplicar a mesma negociação que um contribuinte tem direito para o outro. E isso tem que gerar precedentes, isso tem que ter uma regra, isso tem que ter uma modulação dos efeitos, porque tem um impacto, eu falo erga omnes até. Então, a gente ter essa publicidade das transações no estado de Mato Grosso também, eu acho que vai melhorando o corpo técnico também, vai criando essa relação do consenso, né, que iniciamos falando o que é consenso disso, vai amadurecendo essa consensualidade e os dois lados ganham. Tá? Eu acho sempre essa visão, não sei se o empresário já tem essa noção, que é uma política de ganha-ganha, efetivamente. Entrando do lado do professor, quando muita gente pergunta, mas primeiro as pessoas acham que você é um ET porque gostaram de ICMS, né? E aí depois as pessoas perguntam como é que você faz para aprender o ICMS. Falei, então o ET tá fazendo a escola. Ensina, as pessoas têm certeza que você não é daqui. Né? Mas tem mais alguns espalhados aí, não sou só eu, não. E aí as pessoas me perguntam, mas por onde eu começo? Aí eu falo, cara, quer uma excelente fonte de estudo, vai no site da Secretaria de Fazenda do seu estado e fica lendo as respostas à consulta. Sim. Porque ali você vai ter a legislação que embasa, você vai ver a dúvida que é prática, que está tendo no momento, com a legislação tempestiva ali, você vai ver qual é a interpretação do fisco. E eu acho que é uma excelente fonte de estudo. E aí eu vou fazer uma analogia para a transação, né? Quer aprender a transação? Baixa as transações federais, né? Porque ali tem todos os termos da acordo. O site tem da as individuais. PGFN tem tudo ali. Tem tudo. Então, assim, a transparência gera informação e melhora o nível de toda a sociedade. Do advogado, do contador, da empresa. Tem uma coisa que o Lucas, né, Braga, fala que eu acho muito bacana. Que eu acho assim, se você entrar no site do Regularize e você quiser iniciar no direito tributário, seja contador ou advogado, é o melhor lugar que você tem. É o melhor, eu falo, porque você entra no Regularize, você tem a lista de todos os devedores da Procuradoria da Fazenda, você tem ali o seu leads, o seu cliente. Sim. E você consegue ainda filtrar por cidade. Olha eu ensinando aqui, gente, a concorrência trabalhar. Dicas de prospecção. Exclui Cuiabá, viu? Em Mato Grosso. Né? Mas aí você coloca ali o município. Então, você consegue já entender a realidade de cada município ali. E aí você tem ali todos os editais vigentes, toda a legislação de transação está ali, os editais que são publicados. E você tem numa outra aba todos os processos de transações individuais que foram publicados, porque transação individual acima de 10 milhões, então isso já é um volume que importa. Então, é óbvio, resguardado, né, a LGPD sigilo, ali, o sigilo de fiscal de cada contribuinte, mas você sabe quem está ali, sabe como que está fazendo. Eu não sei nem qual que sigilo que a gente está vendo ali, né, porque às vezes eu me questiono também sobre isso. Mas ali você começa a ter e fazer precedentes, fazer escola, e fazer aprendizado e ver que dá. E depois é começar. Errando, entendeu? Sim. A gente estava até começando a falar um tempo disso. Às vezes, por algum momento, você não vai ser o melhor profissional naquilo que você faz. Mas, em algum dado momento, você vai ser bom e depois você vai se tornando melhor. E aí, quando vier, se começar agora, por exemplo, quando vier a reforma e a gente tiver o split payment funcionando, encerrar a dívida, né, tributária, assim, que é isso que o Estado espera. Mas vai encerrar daí para frente, né? O passivo vai ficar... Na verdade, a gente vai parar de discutir dívida. E essa aí é a sacada para os tributaristas. E nós vamos começar a discutir crédito. Exato. Então, nós vamos parar de falar em gestão de passivo e vamos começar a falar em gestão de ativo. E para você entender ativo, split payment, você vai ter que saber bastante o que é o passivo ali. Então, é um amadurecimento também. Você vê que hoje tudo é tempo, experiência, né, e bom senso também. Ou seja, a vida do tributarista, apesar de vocês verem a gente viajando bastante, a Thalita tem um jatinho, inclusive, já que ela cansou de pegar avião comercial. É mentira, gente. Estou trabalhando nele ainda. Mas vamos chegar nisso. Vamos chegar. A vida do tributarista, ela requer uma atualização constante. Então, você falou assim, acha que o tributarista é marrento, mas tem que ser, porque é diferenciado. O Barroso falou, a Thalita falou, todo mundo fala. Ele tem as benesses? Tem o glamour? Tem, mas também tem muito suor por trás, né? Eu digo mais suor que glamour às vezes, viu, Sim. É que isso não parece nas redes sociais, né? Só não, aparece, isso eu não posso. Que a gente não possa, o perrengue que é estudar, acompanhar, o tanto de assinatura que a gente tem que ter para dar conta de acompanhar. Mas eu vou pegar um gancho aqui agora, porque eu acho que vocês falaram a primeira vez, mas falar um pouquinho, quando fala de tributaristas, das dificuldades que tem desse gancho, é um projeto que eu e a doutora Juliana temos, estamos iniciando já, que é um projeto nosso, assim, que, na verdade, eu já vinha pensando, amadurecendo isso com o tempo, e aí, quando você encontra colegas que você consegue
comungar esse sentimento da partilhada generosidade, a gente acabou que o projeto chama-se Contributivas. O projeto Contributivas, ele é direcionado para tributaristas, contadoras e advogadas para o estado de Mato Grosso. Por que isso? Porque nós temos 10 anos, 15 anos de atuação e, às vezes, a gente vê jovens advogadas vindo aí, perdidos. Então, meu escritório sempre está de portas abertas para parcerias, para troca de experiências. Eu tenho colegas também que já são muito mais experientes, com a qual eu tive assim, uma grata oportunidade de aprender muito. Esse seria um projeto de discussão e estudo de temas tributários. É um projeto que a gente vai incluir tudo, Fantônio. De estudo, na verdade, é uma comunidade que a gente está formando, que nós vamos trazer sempre desenvolvimento, tanto pessoal, mais técnico, né? Network, nós vamos ter nossas confrarias, vamos ter a parte acadêmica. Nessa parte da confraria a gente pode ir também? Os homens, dessa vez, não, você pode ir palestrar, dar aula. Sabe? A condição é ser gênero feminino. Entendi. Não é só gostar do gênero. Não só gostar. Mas eu falo que esse é um projeto que eu falo com brilho no olho, porque existe uma premissa para mim no tributário que a gente tem que ter ousadia, entendeu? E coragem para a gente fazer. Por que a ousadia? A gente tem que arriscar aquilo que o outro mais não está fazendo. O tributário, ele instiga a gente para isso. E coragem, porque se você ficar fazendo só mandado de segurança e liberação de mercadoria, você não vai crescer na sua carreira, entendeu? A não ser que você faça isso, sei lá, 10 mandados por dia disso, e ainda assim vai chegar uma hora que esse mercado vai se exaurir. Tá? Então, convido, né? Mais à frente nós vamos vir aqui todas as contributivas. Com certeza. Aqui a gente está sempre de porta aberta. Para que a gente possa falar desse projeto especificamente, né? Bacana. De antemão, já vou parabenizar vocês. Qualquer tipo de projeto que se faça, que saia do papel, né? Ainda mais nessa área tributária, numa área que você transmite conhecimento, que conhecimento ele muda a vida das pessoas, muda a vida das empresas. Viu? Você achou que não dava? Já acabou. Mas calma, tá acabando. Então, assim, já fica a porta aberta pra gente voltar, tratar de outros temas, falar mais, qualquer novidade que tenha, né? Parece que tem uma lei aqui no estado de Mato Grosso que também vai trazer essa transparência dos devedores, né? Essa a gente pode ter pontos específicos dela. Olha, saindo novidade da legislação, a gente chama a Thalita. Queria começar a me despedir. Doutora Sandra, obrigado. Se você quiser fazer mais alguma pergunta para a Thalita, considerações finais, fique à vontade aí. Obrigada, doutora Thalita. Foi uma honra tê-la aqui e aprender tanto. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência e aguardamos o seu retorno. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Ju, considerações? Eu também tenho só que agradecer. É sempre muito bonito ver a Thalita falando de consensualidade. O olho até brilha, né? Sim. Eu tenho acompanhado isso há um tempo. É sempre falando com muito orgulho. Tá de parabéns, Thalita. Você vem fazendo um belo trabalho aqui, não só no tributário, mas no geral. E sucesso ao Contributivas também. Sucesso. Obrigado. Deus abençoe. Eu não vou fazer essa pergunta para você no final, porque seria uma causa curta, né? Eu ia perguntar se ela gosta mais de consensualidade ou do Hugo, mas é melhor não perguntar. Mas, mais uma vez, obrigado. E fica à vontade para se despedir aí, deixar suas redes sociais, o que você quiser. Imagina, gente. Foi um prazer. Um carinho enorme estar aqui, né? Eu acho esse projeto Entre Alíquotas super inovador. Estava ansiosa para ser convidada. Ainda bem que eu fui a primeira mulher, senão eu ia ficar super magoadinha. Mas é um excelente projeto. Desejo sucesso para vocês. Estamos juntos aqui, né? Meu Instagram é thalita.laila, gente. Não tem muita dificuldade. E lá você vai encontrar mais questões da minha família do que de tributário. Mas é fácil achar, né? Tá na OAB, o escritório é em Cuiabá, estamos por aqui. Estamos aí de vez em quando em Brasília, pelo menos uma vez por mês estou lá. Maravilha. Gente, é isso. Eu sei que tudo que é bom dura pouco. Dura o tempo suficiente pra gente ficar com vontade de fazer mais. Mas agradeço mais uma vez vocês que estiveram aqui. Fica com a gente, curte, comenta, envia esse vídeo para as pessoas. Vamos difundir aí esses conhecimentos para quem precisa, porque o tributário ele não para. E esse vídeo de hoje, talvez daqui a alguns meses, tem que ser refeito, porque o tributário é atualização constante, né? Mas muito obrigado, valeu pelo carinho. Até o próximo episódio. Tamo junto. Tchau, até mais.